Viagens e comunicações. Para se viajar um país para o outro, ou apenas de uma região ou a outra, dentro do mesmo país, era preciso esforço e determinação. Mas sempre havia alguém disposto a correr o risco, a enfrentar as dificuldades e as despesas necessárias. Nessa época, o povo não achava o tempo tão escasso quanto achamos hoje, e eles não viam problema algum em tirar um mês de folga para ir apreciar as maravilhas do mundo. É claro que nem todo mundo podia viajar muito. Muitas pessoas, como Jesus, por exemplo, nunca se afastaram da sua cidade natal mais que 160 quilômetros, mas a maioria viajava. A própria obrigação de fazer as romarias a Jerusalém significava que todos teriam que se deslocar até lá periodicamente. Essa mobilidade tinha profundas implicações sociais. As viagens possibilitavam boa circulação de ideias novas entre o povo de Israel. Apesar de algumas dificuldades próprias da época, era relativamente fácil viajar, e isso constituiu uma bênção para a crescente igreja cristã. A mensagem do Evangelho chegou ao mundo no momento em que poderia ser rapidamente levada aos quatro cantos da terra. Aliás, uma das acusações feitas contra o apóstolo foi a de que haviam transtornado o mundo. Atos 17 e 6. Estradas e caminhos. Para que as viagens se tornassem uma prática comum, era essencial que houvesse um bom sistema viário, e assim que o primeiro século chegou, se tornou dourado das viagens. A rede de estradas, principalmente construídas pelos romanos, compreendia um total de mais de 80 mil quilômetros, mais cerca de 38 mil quilômetros de estradas secundárias. E as estradas romanas não eram apenas planas e niveladas, mas também tinham um piso sólido, sendo pavimentadas com uma boa camada de pedras. A estrutura dessas estradas era até muito bem feita. Primeiro fazia-se a terraplanagem. Colocava-se então uma boa camada de areia, seguida por outra camada de cimento, sobre a qual era colocado pedras. Depois vinha outra camada de brita com cimento. Por cima, essas estradas eram camada fina de lajes, pedras e blocos. Para prevenir erosões, havia-se valetas dos dois lados da estrada. Essas estradas foram tão bem feitas e construídas, resistentes, que algumas delas existem até hoje. Uma delas é a Via Ápia, que liga Roma a Capua. Ela é chamada de Rainha das Estradas e foi feita 300 anos antes do cristianismo. E tempos depois, muitos cristãos iriam viajar por ela para ouvir Paulo. Ela existe até hoje. Mas ainda havia também caminhos mais antigos, menos transitados, que não passavam as trilhas, que tinham sido ampliadas pelo uso constante. Em Israel havia duas estradas principais pelas quais se podiam deslocar com relativa rapidez na direção norte-sul. Uma delas era a Estrada Real, números 20 e 17, que ia de Damasco até o Golfo de Acaba. Ela deve ter pelo menos 4 mil quilômetros construída, pois os hebreus viajaram por ela conduzidos por Moisés na demanda da terra de Canaã. A outra grande artéria da região era a Via Maris, que ia de Meguido, construído pela costa do Mediterrâneo até o Egito. Outra estrada famosa era de Jericó a Jerusalém, que é mencionada pelos diversos relatos bíblicos, entre as quais a parábola do bom samaritano. Era uma estradinha pequena, bastante sinuosa, pela qual Jesus viajou muitas vezes, conhecendo bem sua fama de abrigar muitos assaltantes. Alguns a denominavam Estrada Vermelha e Sangrenta. Os romanos colocaram soldados ao longo dela. O conceito de estrada foi incorporado à doutrina cristã metaforicamente. Muitas chamavam essa fé de o caminho, seguindo a afirmação de Cristo que ele era o caminho. E o termo é encontrado em diversas vezes do livro de Atos com esse sentido. Parece que os cristãos primitivos entendiam que a vida como uma jornada e Jesus como o caminho pelo qual se viajava nesse mundo. Rotas marítimas. O cidadão comum podia fazer longas viagens por diversas rotas aquáticas de maior e menos percurso. Havia vários séculos os navegadores enfrentavam fortes ventos que varriam o Mediterrâneo. A melhor época para se fazer uma viagem marítima era o verão, mas mesmo nesse período poderia ser surpresas desagradáveis. Viajar no inverno era extremamente temerário. O relato da viagem de Paulo pelo Mediterrâneo a caminho de Roma é bastante aventuresco. Foi uma travessia bastante tumultuada. Primeiro, nas proximidades de Creta, o navio foi apanhado por um tufão chamado Euroaquilão. Era um vento leste-nordeste que se levantara subitamente procedente do Monte Ida. Essa experiência vivida pelo apóstolo mostra bem os perigos a que muitas vezes estavam dispostos aqueles que viajavam pelo mar.
A jornada tivera início em Cesareia. Fizeram a travessia do Mediterrâneo, por eles indo até o alto mar. Outro relato bíblico conhecido, que também focalizava uma desastrosa viagem missionária, era do teimoso profeta Jonas. Fugindo do chamado de Deus, Jonas embarcara em Jope, num navio que se seguia para Tarsis. Jopes é hoje a cidade de Jaffa, que fica ao sul de Tel Aviv. Ainda não se sabe ao certo a localização de Tarsis, embora saibamos que era um ponto do Mediterrâneo. Pode ter sido um local bem distante, como a Itália, até mesmo a Espanha. Pelo modo como Jonas agiu, tem-se a impressão de que Tarsis era bem distante. Como se sabe, a viagem dele teve um desfecho aparentemente desastroso, já que tiveram de jogá-lo ao mar depois de lançarem fora toda a carga, para evitar que o navio fosse destruído na tempestade. Mas Deus salvou o profeta Jonas para realizar os seus preceitos. Sendo a mão de obra estava bastante escrava e barata, era muito comum os navios terem estruturas para comportar inúmeros remadores. As maiores embarcações chegavam a utilizar o serviço de 40 e 50 deles. A Pax Romana teve um papel muito importante aos navegação marítima. Sob o domínio romano, principalmente no governo de Augusto, os piratas eram perseguidos, capturados e mortos. Isso garantia uma viagem para sempre, facilitando muito o deslocamento dos cristãos primitivos na propagação do Evangelho. O tempo de duração de uma viagem marítima variava bastante. O principal propósito da navegação comercial era o transporte de cargas. A maioria dos navios era planejado para esse tipo de finalidade e só levava passageiro quando se precisava de uma renda extra, mas de modo geral os passageiros tinham que cuidar de suas necessidades, levando o próprio alinhamento. Com o desenvolvimento de incipiente indústria náutica, fazia-se necessária a existência de bons portos em torno do Mediterrâneo. Os marinheiros gentios acreditavam que existiam determinados deuses que protegiam e cuidavam deles. Para os romanos, os mais conhecidos eram os irmãos Castor e Pólux, que em algumas versões bíblicas são mencionados por Lucas como os gêmeos. Muitos criam piamente nesses deuses. No Império Romano, haviam inúmeros templos dedicados aos dois, e para melhor obter a favor deles, alguns esculpiam sua figura na proa do navio. Tempos e distância. O tempo que se gastava para ir de um lugar para outro variava muito dependendo de vários fatores, do meio de transporte, da condição meteorológica e da constituição do viajante. Havia ainda uma outra variável, a segurança nas estradas. Nos dias de Cristo, porém, sob o governo romano, isso já não fluía muito. Quem viajava a pé provavelmente faria uma média de 25 a 30 km por dia. A distância de Jerusalém a Jericó era de 25 km. Mas a estrada que liga as duas cidades é muito estreita, sinuosa e íngreme. De Jerusalém ao Mar da Galileia são mais ou menos 130 quilômetros. De Belém a Galileia a distância é de um pouco mais de 130 quilômetros. Portanto, durante toda a sua vida, Jesus não viajou mais que isso, a não ser quando foi ao Egito, na época em que ainda era criancinha. Mas Paulo chegou a viajar bastante, tendo inclusive atravessado o Mediterrâneo. O transporte em lombo de animal. A maioria dos que viajavam naqueles tempos faziam-se em carroça, carruagem ou em lombo de animal. O grau de conforto e a docilidade do animal variava muito de um para o outro. Camelo. Vez por outra, a viagem era feita de camelo, chamado navio do deserto. O grande valor desse animal residia em sua capacidade de transportar cargas pesadas, apesar de não serem mencionados com frequência no Novo Testamento. Existem ali algumas referências que comprovam que ainda eram utilizados. Poderíamos comparar o camelo aos nossos caminhões hoje. Existem registros de que eles conseguiam viajar até 40 km por dia com uma carga de 500 kg. Ainda está em discussão a ideia de que em Jerusalém existia de fato um portão que na Bíblia era chamado fundo de agulha, pela qual o camelo não conseguia passar se tivesse com carga total no lombo. Mateus 19, 24. O comentário feito por Cristo provavelmente foi apenas uma linguagem figurada, um exemplo de como às vezes ele lançava mão de hipérboles. Jumentos. Esses animais leves, mais resistentes, poderiam ser comparados hoje às nossas caminhonetes. Eles são mencionados em muitos relatos bíblicos, dentre os quais encontramos principalmente o da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Sendo animais de dócil disposição, fáceis de ser cuidados, eram muito utilizados para viagens. Nos dias de Jesus, eram muito preocupados pelo povo comum, mas no início da história de Israel continuava a montaria
dos ricos. Cavalos. Os romanos utilizavam muito o cavalo, principalmente no aparelhamento de seus exércitos, sendo um tanto caro para o povo. Elefantes. Em Israel, a presença de um elefante seria muito rara, mas esses animais eram bastante utilizados em outras regiões. O serviço mais prático que eles prestavam era o que poderia ser comparado hoje ao dos nossos tanques de guerra. Muitos povos tiveram uso deles no período intertestamentário. Certa ocasião, Loyola empregou 32 deles numa batalha contra os judeus.